Olá pessoal, tudo bem? Já foi lá dar uma espiadinha nas minhas novas receitas no YouTube? Vai lá, ativa o sininho das notificações e assim, quando eu tiver nova receita aqui no canal, vocês serão informados pelo YouTube. Compartilhe com seus amigos, com a sua família, vamos fazer o nosso canal aqui crescer. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Pessoal, vamos começar a nossa receitinha. Eu vou colocar aqui numa tigela, eu vou fazer na tigela, tá? Mas pode fazer também tudo no liquidificador. Fica a mesma coisa e dá menos trabalho. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu coloquei 3 ovos inteiros. Eu gosto de peneirá-los, tá? Eu vou colocar aqui juntamente meia xícara de óleo, tá? São 80 ml mais ou menos de óleo, porque o óleo é que deixa o pão de mel bem fofinho. Vou colocar o açúcar, 120 gramas de açúcar. Eu vou colocar 120 gramas de mel. Se você não quiser muito doce, você coloca 100 ml, desculpa, de mel. São 120 gramas de açúcar, 100 ml ou 120 ml de mel. Faça 100 ml. E agora eu vou bater essa mistura. Aí, pessoal, vamos voltar aqui para nossa receitinha. Então, aqui eu bati os ovos, o mel, o açúcar e o óleo, né? Com essa mistura aqui, ó, maravilhosa. Agora, tem gente que coloca no final, mas eu gosto de colocar agora. Eu coloco uma colher de chá bem cheia de canela, tá? E eu coloco uma pitada de cravo em pó. O cravo em pó tem que tomar muito cuidado, porque se coloca muito, ele fica muito, o sabor fica muito acentuado. Então eu coloco isso daqui, a pontinha, tá? Não abusa muito no cravo não, porque ele é muito forte, mas o cravo e a canela tem que estar presente nessa receita, tá? Agora vem o meu segredinho. Eu gosto de colocar casquinhas de laranja, então eu já compro pronta do Dr. Ótica, a Finesse, que é a laranja. Isso daqui dá um sabor tão gostoso. Coloco também um pouquinho. Quem quiser colocar, como que é o nome? Ingva, eu esqueço às vezes os nomes. Gengibre. Quem quiser colocar gengibre, eu tenho também aqui o gengibre em pó, mas eu não vou colocar. Tá? Quem quiser colocar, pode colocar. Aí nós vamos bater mais um pouquinho. Só para dar uma misturadinha. E agora eu misturo aqui direitinho. Vocês sabem de onde que é o pão de mel? Qual é a origem do pão de mel? O pão de mel tem 2 versões, né? Alguns dizem que o pão de mel nasceu na Rússia, em Pryaniki, acho que é isso o nome, Pryaniki. E outros dizem que nasceu na Alemanha. Nós temos aqui na Alemanha o Lebkuchen, né? Que ele é vendido no Natal. É só vendido no Natal, mas o Lebkuchen ele é só coberto com chocolate e não tem cobertura, não tem recheio. E há muitos anos atrás, né, na Rússia, essa receita foi passada, né, de geração para geração, e se chamava Pryaniki, ou se chama ainda Pryaniki, e eles são utilizados para enfeitar árvores de Natal, festas, casamentos, etc. E eles são assados em formato de anjo, né? E no passado eles eram presenteados para levar para as pessoas doentes, né?
Então era assado antigamente na forminha em formato de anjo. Olha que legal. Então era levado para os enfermos. E na Alemanha, como eu disse, é o Lebkuchen, que a massa é quase igual à nossa, mas ela é um pouco seca e ela é sem o recheio. A gente encontra aqui facilmente nos mercados de Natal em dezembro. Então já misturei. Agora eu vou colocar o leite morno, tá? O leite morno ele vai acender mais, vai levantar mais esse cheirinho de canela e cravo. Dá mais uma batidinha, ó, misturada. Misturadinho. Agora bem devagar eu coloco o chocolate em pó, tá? O chocolate em pó são 150 gramas. Então, você coloca lá, bate bem devagarinho. Voltando aqui, pessoal, com a receita, olha, ele ficou assim, olha que cor maravilhosa. E ele tá bem líquido ainda, porque nós vamos colocar agora 200 gramas, 200 gramas de farinha de trigo. Eu costumo, como eu tô batendo, né, aqui no batedor, eu vou colocar a peneira, porque aí não fica aqueles cruminhos, né, de farinha. Mas quem tá fazendo no liquidificador não precisa peneirar, tá? 200 gramas de farinha de trigo. Tá vendo? Ó, ele fica aqueles cruminhos. Eu vou colocar mais um pouco e eu vou deixar um pouquinho de farinha, como sempre, no finalzinho da tigela, que eu vou colocar um pacotinho de fermento em pó. Assim a massa fica bem leve, tá? Agora eu vou deixar aqui um pouquinho. Eu vou colocar um saquinho de fermento em pó aqui dentro, junto com essa farinha. Vou misturar. Agora eu vou colocar o resto aqui dentro. Dar uma batidinha. Perfeito. Agora eu vou bater, pessoal, com bastante cuidado na velocidade 1 e depois eu vou terminar com a mão, de bater com a mão, tá? Pronto, eu só queria dar uma misturadinha mesmo. E agora eu termino aqui com o meu batedor. Quem quiser pode bater também com o fouet, tá? Como preferir. A massa vai ficar bem molinha, tá? Bem líquida, tá? Não pode colocar muita farinha. O ponto da massa é esse daqui. Tá vendo? Ele fica bem líquido mesmo. Agora eu vou misturar mais um pouquinho. Eu coloquei agora tudo aqui dentro, porque fica mais fácil para virar. Como eu não fiz no liquidificador, né? No liquidificador ele já tem, né? Essa voltinha aqui fica mais fácil. Então agora eu vou colocar. Lembrando que o forno eu já pré-aqueci antes de começar a fazer a receita. 20 minutos antes eu pré-aqueci o forno em 180 graus. Essa temperatura tem que prevalecer, tá? 180 graus. Meu forno já está pré-aquecido. Eu untei aqui as formas somente com óleo, tá? Eu pincelei com óleo, tirei o excesso. Eu não gosto de colocar farinha de trigo porque gruda. Eu não sei porquê, mas gruda. Acontece sempre isso comigo. Então eu gosto de colocar só óleo, eu acho mais fácil para retirar depois, tá? Aí vamos colocar até metade, não muito porque vai crescer. Então nós colocamos aqui metade. Tá? E vamos fazer isso em toda a forminha. São 18 muffins, mas eu acho que eu tenho bastante massa aqui. E eu já untei mais 6 forminhas, tá? Eu consegui fazer com essa massa 12, né, pãezinhos de mel. E mais 6, né, na minha forminha de alumínio, tá? Eu poderia fazer mais um, mas eu vou deixar agora assim.
E ó, são 18, tá? Normalmente dá 20 pãezinhos essa receita. Eu fiz 18 agora, tá? Agora eu vou colocar pra assar e eu volto daqui um pouco pra mostrar pra vocês o resultado. E o meu forno, ele não é novo, tá? Então ele é um pouquinho lento, ele vai demorar mais ou menos 40 a 45 minutos pra assar. Como que eu vejo se os pãezinhos já estão prontos? Eu não abro o forno para começar. O pão de mel, ele não gosta de vento, né? Então, se você abre o forno toda hora, ele vai baixar de tamanho e não vai mais crescer, tá? Então, você olha com 40 minutos, você olha lá pelo vidro se ele já cresceu, tá? E se ele tá cheio como que fala? De bolinhas assim por cima, tá? Se ele tiver, então, ele ainda tá assando dentro, tá? Você não faz nada, você deixa lá mais 10 minutos, tá ok? O meu forno fica entre 40 a 45 minutos. Às vezes, eu preciso de 50 minutos, tá bom? E eu já volto pra vocês pra mostrar como é que ficou. Oi, pessoal! Voltando aqui na receita do pão de mel. Eles assaram, já estão frios, tá? Aqui, quando ele racha, eu faço o seguinte. Eu viro a forminha, assim, e corto o excesso, tá? Ele fica bem rente, bem lisinho, tá? E eu não consigo tirar, às vezes, só fazendo assim. Ele não sai. Então, eu venho aqui com a ajuda de uma faquinha mágica e tiro. Olha, que fácil, né? Tirar mais um. Só um pouquinho, só passar ali no meio. Muito fácil. Aqui é a casquinha. Deixa eu tirar aqui, né? Essa casquinha nós não vamos precisar. Vou tirar aqui mais um. Olha como eles ficam lindões, né? Ficam todos no tamanho uniforme. Aí agora, isso só dá pra fazer depois de frio, porque senão eles quebram. Você segura aqui, passa a faquinha. Bom, cada um faz de um jeito. Eu gosto de fazer assim. Aí eu já abri. Assim eu vou fazer com todos eles, tá? Eu vou abri-los ao meio pra rechear. Quando ficar assim, ela não ficou muito retinho, então você vira essa partezinha que não tá muito bonita, você vira ela pra dentro quando rechear, tá vendo? Ao invés de fazer assim, porque essa parte não tá bonita, não vai ficar lisinho, tá? Então você vira ela assim, olha, aqui tá bem lisinho, tá bom? Então nós vamos rechear eles assim. Aqui eu fiz, como eu tenho pedidos de recheio de brigadeiro, então eu fiz uma ganache de brigadeiro, tá? E tenho também pedidos de doce de leite. Então primeiro eu vou rechear aqui com o ganache de brigadeiro. Eu gosto de colocar bastante. Aí aquela partezinha que eu falei que tá quebradinha, eu coloco ela assim, virada pra dentro. Dou uma apertadinha, tá? Olha, não saiu excesso do recheio pra fora, então eu não preciso tirar com a faquinha, tá bom? Vou fazer aqui mais um. Viro aqui de novo. Eu gosto de trabalhar assim com o saco de confeiteiro, tá bom? Eu acho mais prático. Essa parte aqui, ela ficou retinha, tá? Não tem necessidade de virar, mas eu vou virar mesmo assim. Dou uma apertadinha. Olha, que coisa mais linda esse pão de mel, não é? Fala a verdade. Assim nós vamos fazer com todos, tá? Aqui eu já tenho o chocolate derretido em banho-maria, tá? Você tem que usar um bom chocolate. Por favor, não use chocolate hidrogenado, porque o sabor não fica bom. Então, esse chocolate que eu tenho aqui é o Callebaut, tá? Ele fica assim, ele já derreteu. Eu só vou dar uma mexidinha, né, pra começar a fazer, pra começar a rechear, fazer a cobertura dele, tá bom?
e eu volto já já. Olha como eu tinha mostrado antes, como eles ficaram lindos, né? Olha isso. E olha, fofíssimo. É muito gostoso, gente. Então agora nós vamos banhar os chocolates. Eu gosto de usar uma colher e um garfo, tá? Eu tenho o acessório de chocolate, de fazer o bombom, mas eu não gosto porque quando eu faço, eu espeto aqui, que é aquele garfo de espetar. Quando eu espeto aqui, como ele é muito delicado, ele se desprende e solta e quebra, tá? Então eu vou com muito cuidado. Aqui eu coloco o papel alumínio, que é para deixar a temperatura quentinha. Eu coloco ele aqui dentro, com muito cuidado. Com o auxílio da colher eu cubro. Não sei se vocês conseguem ver, né? Com o auxílio da colher aqui eu cubro. Dou uma batidinha que é para tirar o excesso. Aí eu venho aqui com o garfo, com muito cuidado, porque ele é bem fofinho. Eu pego ele lá embaixo, dou uma batidinha para tirar o excesso, coloco aqui no papel manteiga, tá? Se ele não sair muito fácil, pode usar a colher. Olha que maravilha! Então vamos fazer mais um. Coloco ele lá dentro. Venho com a colher, banho ele por cima. Gente, usem um bom chocolate, tá? Tiro aqui o excesso. Venho com o garfo, pego ele lá embaixo. Dou uma batidinha para tirar o excesso. E coloco ele aqui. Esse daqui vai ser um pouquinho difícil de sair porque ele deu uma quebradinha lá embaixo. Então eu venho aqui com o auxílio da colher para ele não quebrar. Pronto. Oi pessoal, voltando aqui. Vocês não podem esquecer de fazer marcação nos pãezinhos. Por exemplo, eu vou fazer de doce de leite e vou fazer de brigadeiro, né? Esses são os de brigadeiro. Ele não quer que coloque brigadeiro por cima, então eu vou colocar um pouquinho do Oreo. Em pedacinhos por cima, tá? Só para eu identificar que esses aqui são os de brigadeiro, tá bom? E o de doce de leite eu costumo trabalhar em cima com chocolate claro. Já mostro para vocês. Então, pessoal, eu fiz agora o recheio do doce de leite, tá? O doce de leite, ele não é tão consistente como o brigadeiro, tá? Aí você tem que ir colocando com cuidado, porque senão ele sai tudo pra fora, aí dá um trabalho, né? Então ele ficou assim, eu gosto de fazer bem recheado. Aí eu vou fazer o mesmo processo, tá? Banhar e deixar aqui. Esses aqui, olha, eles já estão praticamente prontos, né? Agora é só tirar, eu tiro aqui com uma faquinha o excesso, tá? E eu vou fazer a decoração dele daqui a pouco, eu já mostro pra vocês. Oi pessoal, voltei. Os de doce de leite já estão quase prontos, eles já estão bem firminhos, tá? Pra terminar de firmar, quando finalizar eu coloco na geladeira, tá bom? E agora eu fiz aqui, eu derreti um pouco de chocolate, e a cor dele é mais clarinha, tá? E é o chocolate ao leite, esse daqui é o dark chocolate, chocolate preto. E agora com o auxílio de um garfo, eu vou fazer uns desenhos em cima, tá? Você pode também usar o saco de confeiteiro. Eu não vou usar aqui porque é muito pouco o que eu preciso, tá? Então você pode fazer assim. Já fica bonitinho, você não precisa fazer muita coisa. Aí esses aqui são de doce de leite. De doce de leite eu faço assim sempre, porque é o único que não dá pra colocar nada em cima pra distinguir, né? Então eu faço geralmente esses desenhos aqui. De brigadeiro, você coloca a brigadeira em cima, tá? Pronto, pessoal, prontinho.
Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Esse daqui, por exemplo. Olha que bonitinho. Agora aqui eu tenho que cortar com a faquinha, tá? Eu já vou fazer isso agora. Você pode ou usar aquele cortador de pizza. Eu não gosto muito porque é tão delicado, mas olha, só pra vocês verem, deixa eu pegar um que já está sequinho. Esse daqui ainda não está muito bom para cortar. Com o cortador de pizza dá para fazer, tá? Fica bem certinho até. Mas eu não gosto muito. Tenho aqui a minha faquinha de estimação, que ela é certeira, né? Olha, porque esse daqui é muito delicado. E se você usa um cortador de pizza, por exemplo, ele é muito grande, você não tem muito contato com o que você tá fazendo, então você pode quebrar o pão de mel. Olha, fala se não ficou lindo. Tem uma outra técnica também que eu vou ensinar depois, num outro vídeo, como fazer eles bem lisinho em cima, mas aí é uma outra técnica, é uma outra forminha, é a forminha de silicone, tá? É diferente. Essa outra técnica eu uso quando é para lembrancinhas, para chá de bebê, lembrancinhas, e quando é mini pãezinhos de mel. Mas isso eu ensino para vocês nos próximos vídeos. Olha, esses aqui já estão quase prontos. Viu? Eles são bem delicados. Aí agora eu vou colocá-los para resfriar um pouquinho na geladeira e depois eu finalizo e mostro para vocês. Gente, olha, eu voltei aqui só para mostrar para vocês uma coisa. Ele deslocou aqui, eu comecei a tirar e ele deu uma quebradinha. O que nós fazemos agora para salvar esse daqui? Sabe o que nós vamos fazer? Já mostro para vocês. Preciso aqui de uma colher. Nós vamos pegar um pouco de chocolate e vamos fazer uma emenda. Lembra do tempo de escola que nós fazíamos emenda com cola? Então é isso daqui. Nós vamos aqui com muito cuidado fazer aqui uma emenda. É bem chatinho quando isso acontece, mas foi mesmo a minha culpa, porque eles ainda não estavam frios e eu já comecei a cortá-los. Olha, vamos fazer a emenda e vamos deixar, tá? Mas vamos deixar mesmo agora. Eu volto daqui a pouquinho. Oi, pessoal. Olha, os pãezinhos ficaram lindos, eles já estão prontinhos para serem embalados, tá bom? Você pode decorar como você quiser. Eu quis fazer a decoração assim, mas você pode colocar glitter, o que você quiser, tá bom? E para embalá-los eu coloco diretamente aqui no saquinho, já vou mostrar pra você. E você pode fazer a decoração do jeito que você quiser, tá? E geralmente eu passo eles no papel manteiga antes, mas como a pessoa pediu para deixar sem passar o papel, geralmente eu passo o papel manteiga, né? Embrulho ele como se fosse um presentinho e coloco no saquinho, mas a pessoa quer que fique visível. Então tem que ser no saquinho transparente. E eu já volto para mostrar a finalização, tá? Já embalei, tá? Todos, como meu amigo pediu. Eu coloquei um diferencial, esses que tem os enfeitinhos, são os de brigadeiro, tá? Esse daqui eu vou dar para uma amiga, coloquei 2 no saquinho. E esses sem o enfeitinho são os de doce de leite. É assim que eu diferencio uns dos outros. Então eles ficaram muito bonitinhos. E também para presente é uma ótima opção. Então façam aí essa receita. E se vocês quiserem, escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam, se deu certo a receita de vocês. Não é para dar errado, se vocês seguirem passo a passo. E me siga aqui no YouTube, que assim vocês receberão as notificações todas as vezes que eu postar vídeo novo. E eu posto vídeos novos a cada 2 dias, ok?
Até mais, pessoal. Tchau!